bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs, mais uma aulinha de física e hoje nossa aula vai ser sobre lançamento oblíquo, a composição dos movimentos. Então, bora lá para mais uma aulinha. Então, moçada, olha só, como eu acabei de falar para vocês, o lançamento oblíquo é composto por dois tipos de movimentos. Então, professor, mas o que é o lançamento oblíquo? Imaginem que você tem uma bola de futebol, você vai e chuta essa bola. Essa bola vai fazer esta trajetória que vocês estão vendo aqui. Ou seja, a trajetória da bola é uma parábola, correto? Porém, a primeira coisa que você vai analisar no lançamento oblíquo é o ângulo que ela forma com a horizontal. Este é o nosso ângulo de lançamento, por isso que a oblíquo tem uma certa obliquidade com a horizontal. Então, este ângulo nós vamos precisar. Por que, então, é a composição de movimentos? Pelo fato do seguinte, moçada, eu quero que você entenda, assim como nós já vimos em lançamento horizontal, ai, professor, eu não sei se eu lembro de lançamento horizontal. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai aqui na playlist de física e vai dar uma olhada na aula sobre lançamento horizontal. Na verdade, o lançamento horizontal é a metade de um lançamento oblíquo. Agora nós analisamos o movimento como um todo, o movimento inteiro. Então, o que acontece? Quero que você olhe aqui e veja que ao chutar essa bola, ao mesmo tempo que a bola está indo para cima, que ela ganhou uma certa altura, ela estava no chão, ela também está vindo para frente. Então, nós temos um movimento em duas direções. Um movimento que se dá na horizontal, ela vindo para frente. Esse movimento nós vamos chamar de componente horizontal, vai ser o nosso X do movimento, como os eixos cartesianos da matemática. Mas também essa bolinha ganhou uma certa altura, vai ser a nossa componente vertical, vai ser o Y, assim como os eixos cartesianos da matemática. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e colocar exatamente no ponto de lançamento ali os eixos cartesianos da matemática. O eixo X seria o chão e o eixo Y vai ser justamente a vertical. Esta posição aqui será o nosso eixo Y, correto? Então, nós temos o eixo X e nós temos o eixo Y. O que eu falo para vocês? Que no lançamento oblíquo, a primeira coisa que você deve e você vai fazer é decompor a velocidade. Como assim decompor a velocidade? Ah, professor, eu não lembro de composição. Então não esqueça, você pode também... Ah, professor, eu já sei, eu vou na playlist de física e assisto a aula sobre vetores, decomposição vetorial, tá? Mas eu posso mostrar aqui para vocês. Ou seja, esse V0, que é uma velocidade inclinada, percebam que ela tem um certo ângulo horizontal, eu vou dividir ela em duas. Parte desta velocidade é responsável em levar a bolinha para frente. E esta velocidade responsável em levar a bolinha para frente, eu vou chamar do meu Vx. O Vx é parte da velocidade inicial responsável a bolinha andar aqui no eixo X na horizontal. Assim como parte desta velocidade inicial é responsável em levar a bolinha para cima, que eu vou chamar de V0y. O V0y é a velocidade inicial na direção Y. Então, nós vamos separar o movimento, nós vamos utilizar o princípio de Galileu, que nós já vimos no lançamento horizontal. Ou seja, os movimentos que se dão em duas direções diferentes, o Vx e o Vy, cada um não interfere no outro. Então, podemos estudá-los separadamente. Então, novamente, o Vx vai ser responsável pelo movimento horizontal da bolinha, que inclusive vou até destacar aqui, ó, este movimento horizontal refere-se a um ΔS que nós podemos chamar de alcance horizontal. Estão vendo ali? Até a bolinha chegar aqui novamente. Esse vai ser o nosso alcance. Quem é responsável por esse alcance? A velocidade em x. Assim como também essa bolinha lançada, ela tem uma certa altura. Para facilitar a nossa vida, sabe o que você tem que imaginar sempre no lançamento oblíquo? Que é uma coisa que cai muito em prova, cai muito na prova do Enem, porque dá para fazer várias associações com situações contextualizadas, tá? Então, assim, você pode imaginar o seguinte, imagine essa bola sendo lançada, você vai imaginar que tem uma luz bem forte aqui em cima, onde você vê uma sombra da bolinha no chão. Vai ser o seu Vx, o seu alcance, o seu ΔS.
Ou também você pode colocar uma luz bem forte aqui na frente e olhar a sombra da bolinha numa parede, que você vai analisar simplesmente a altura. Então aqui a bolinha vai subir, ela vai chegar a uma certa altura, aqui que eu posso chamar de H, e depois descer novamente. Inclusive, nós já vamos analisar um gráfico, eu vou mostrar para vocês uma situação aqui, uma animação relacionada a gráfico desse tipo de movimento, para você entender um pouquinho melhor, belezinha? Então, o que a gente vai fazer? Como eu acabei de falar para vocês, nós vamos separar os movimentos, estudar separadamente o Vx e o Vy. Quando a gente vai estudar separado, o primeiro passo, moçada, é você calcular essas duas velocidades. Como, por exemplo, o seu Vx. O seu Vx, você vai pegar a sua velocidade inicial do lançamento e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. Assim como o seu V0y, você vai pegar a sua velocidade inicial e multiplicar pelo seno do ângulo θ. Então, eu vou dar uma dica para vocês que no lançamento oblíquo, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar as componentes do seu vetor velocidade. Correto? Ou seja, o Vx é uma parte da minha velocidade inicial e o V0y é uma parte da minha velocidade inicial. Então, moçada, sempre que possível, você vai perceber que nos exercícios ele vai fornecer ângulo e velocidade inicial para você. O primeiro passo é você achar os componentes do seu vetor velocidade. Estamos entendidos? O primeiro passo é você fazer isso daqui. Porque não adianta, ele vai pedir, por exemplo, o tempo que demora, o tempo que o corpo fica no ar, a altura que esse corpo chegou. Ou seja, tudo isso você vai precisar primeiro dessas duas componentes aqui, que é o seu Vx e o seu V0y. Aí sim, sabendo disso, nós podemos estudar separadamente. Porém, eu quero que você entenda que nós já estudamos essas duas situações. Você fala, já, professor? Já! Se você não lembra, você vai analisar duas aulas que nós estudamos. Na verdade, uma, basicamente, porque uma é movimento uniforme, que é o Vx, e a outra é a respeito do movimento uniformemente variado. Dá uma olhadinha, moçada, você vai utilizar as mesmas equações, correto? Então, quando trata-se a respeito do Vx, lembre-se que o seu Vx refere-se a um movimento dito de movimento uniforme. Então, no movimento uniforme, nós teremos apenas uma equação, que é a equação horária da posição para o movimento uniforme. S igual a S0 mais V vezes T. A facilidade disso refere-se especificamente a quê? Bom, como a posição inicial em X vai ser sempre o zero, ou seja, na direção X ele sempre vai partir da origem, em Y nem sempre, tá? Porque não necessariamente eu preciso lançar essa bolinha a partir do chão, tá? Eu posso lançar ela daqui de cima. Então, não necessariamente. Mas em X vai ser sempre zero. Então, a minha posição, nós estamos analisando só na horizontal. Esqueça esse movimento, tá? Só a sombra da bolinha no chão. Então, a minha posição inicial em X é zero. A posição final em X, ou seja, aonde que a bolinha vai chegar aqui, que nós podemos chamar de alcance, vai ser a velocidade em X vezes o tempo que esta bolinha está andando no ar. Ou seja, quanto tempo ela já permaneceu no ar? Dependendo do tempo, depois de 1 segundo. Depois de 1 segundo a bolinha está aqui. Consequentemente, a sua posição em X vai ser essa aqui. Depois de 2 segundos e meio, sei lá, depois de 2 segundos e meio a bolinha está aqui. Quer dizer que a posição em X dela vai ser essa daqui. Como que eu faço para achar essas posições? É só você pegar a velocidade em X, que você já calculou, e multiplicar pelo tempo. E lembrar que se é movimento uniforme, quer dizer que esta velocidade em X da bolinha, ela sempre permanece constante. Em qualquer ponto da sua trajetória, se você olhar a velocidade em X, ela sempre vai permanecer a mesma. Vx não muda, correto? Em qualquer ponto da sua trajetória, o Vx é o mesmo. Fala, professor, só isso. Se você quiser encontrar o alcance desta bolinha, aí nós podemos fazer assim, ó. O alcance horizontal dela, o ΔS total, é o seu Vx vezes o tempo total que a bolinha demora para percorrer esse percurso, certo? O tempo total é o tempo que ela demora para subir,
mais o tempo que ela demora para descer, e fechou o pacote. Beleza? Agora, ele vai falar, professor, mas e o VY? O VY, moçada, relacionando a velocidade em Y, você vai anotar aí que é um movimento uniformemente variado. Ou seja, você vai utilizar as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Inclusive, pode utilizar ela na íntegra, fica mais fácil. Ou seja, você tem a equação da posição, S igual a S0 mais V0t, só que eu vou colocar assim, menos GT quadrado sobre 2, onde isto vai ser o seu V0y, a sua posição em Y. Eu estou utilizando a mesma equação da posição, porém, o que nós temos no lançamento vertical para cima, no lançamento oblíquo, desculpa, você tem uma aceleração que é a aceleração da gravidade, que está orientada verticalmente para baixo. Ou seja, na direção Y, enquanto sobe, o movimento é retardado. Depois que desce, o movimento é acelerado. Você fala assim, professor, então na subida a gravidade é positiva, na descida a gravidade é negativa. Não, moçada, toma um pouquinho de cuidado. No lançamento oblíquo, nós vamos utilizar a gravidade sempre como sendo negativa, correto? Por quê? Porque não esqueça o que caracteriza movimento acelerado ou movimento retardado. O senhor não lembra. O que você faz? Eu já sei. Eu volto na playlist de física e vou analisar a respeito da classificação do movimento. Vou estudar movimento uniformemente variado, você vai ver. Lembre-se, quando que o movimento é retardado? Quando o sinal da aceleração é contrário ao sinal da velocidade, correto? A posição em Y são as posições que... vou sair da imagem aqui para você analisar. As posições em Y são as posições que a bolinha ocupa no eixo vertical. Professor, a posição inicial é 0. Tomem cuidado, que isso nem sempre acontece, porque nem sempre a bolinha pode ser necessariamente lançada do chão. Ela pode ser lançada obliquamente já de uma certa altura. Por isso que eu não vou cortar esta posição em Y aqui. Estamos entendidos? A velocidade inicial em Y foi a primeira coisa que se encontrou e você pode achar o tempo total do movimento. Correto? Tranquilo? Não esqueça, moçada, vou sair da imagem de novo. Não esqueça que você está analisando a sombra da bolinha na parede. A hora que eu lanço, neste caso, a posição inicial da bolinha seria 0. Nesta situação seria 0. A bolinha subiu, chegou até uma altura. Se eu quero descobrir o tempo que ela demora para subir até essa altura, a posição final desta bolinha é relacionada exatamente à altura dela. Estamos entendidos? Professor, eu quero saber o tempo total do movimento. Bom, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Aí fica mais fácil, correto? Assim como eu posso utilizar a equação da velocidade aqui, Vy igual a V0y menos GT. Lembrando que, como eu falei para vocês, na subida o movimento é retardado. Então, à medida que essa bolinha vai subindo, a velocidade em Y, ela vai diminuindo. E quando chega no ponto de altura máxima, a velocidade em Y vale 0. Muito cuidado, a velocidade em Y vale 0. É muito comum aparecer assim, em um lançamento oblíquo no ponto de altura máxima a velocidade do corpo é 0. Não. Em um lançamento oblíquo, na altura máxima, a velocidade em Y do corpo é igual a 0, porque Vx ela é constante. Belezinha? Tranquilo? Então eu posso usar a equação de Torricelli também. Velocidade final em y ao quadrado é igual a velocidade inicial em y ao quadrado menos 2g delta s, onde este delta s refere-se à altura que a bolinha chegou. Estamos entendidos? Então, moçada, o primeiro passo é você aplicar, primeiro, a decomposição vetorial, está vendo? Decompõe o movimento, e depois analisa separadamente a sombra da bolinha no chão e a sombra da bolinha na parede, subindo e descendo. Estamos entendidos a situação? Para que você possa analisar isso de maneira gráfica, eu quero que você preste atenção em uma situação que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Então, moçada, nós podemos representar e analisar esse lançamento oblíquo através de gráficos, correto? Então, eu quero que você preste bastante atenção
quanto a esses gráficos que podem aparecer e vão aparecer aqui para você. Eu posso analisar o gráfico da posição em Y, ou seja, da altura em função do tempo, da velocidade em Y em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Belezinha? Então vamos analisar o gráfico que vai aparecer aqui para vocês. O gráfico da altura, olha só, à medida que sobe, a bolinha chega no ponto mais alto e para e volta até chegar no zero de novo. O gráfico da velocidade, como vocês estão vendo, moçada, vai ser uma reta decrescente, pelo fato que você está vendo, onde a velocidade vai diminuindo, quando corta o eixo X, a velocidade é zero e depois torna-se negativo. E o gráfico da aceleração, como vocês vão ver aí, é uma reta horizontal. Por quê? Porque a aceleração é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela permanece constante. Então, moçada, notem que no movimento oblíquo, no lançamento oblíquo, o movimento que se dá na vertical é como se fosse um lançamento vertical para cima, a bolinha sobe, chega no ponto mais alto e desce, ou seja, uma função do segundo grau, assim como a equação da posição, é uma parábola. O gráfico da velocidade, enquanto eu jogo para cima, a velocidade, enquanto sobe, a velocidade diminui, movimento retardado. Chega no ponto mais alto, a velocidade é zero, por isso que o gráfico cruza o eixo X. E quando retorna, a velocidade torna-se negativa, porque inverte o seu sentido. E a aceleração, a única aceleração presente é a aceleração da gravidade, onde a aceleração permanece constante. Então, moçada, foi isso que a gente analisou a respeito do lançamento oblíquo. Na próxima aula, nós vamos analisar ainda o lançamento oblíquo, vamos resolver alguns exercícios, mas também vamos analisar uma parte algébrica de um alcance aí, de uma altura que nós veremos na sequência. Então, não perca, ative o sininho aí do nosso canal Na Estrada com os Profs, e para que você não perca nenhuma aula, beleza? E também, se precisar de alguma coisa, estamos aqui no YouTube e também lá no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você já conhece, Na Estrada com os Profs, moçada. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, tchau!